Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo número 4, 1 a seguir, para a glória de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Adorando e glorificando o nome do Senhor, que vive e reina para todo e sempre. Amados irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, diante de um contexto a qual Jesus, louvado seja o nome do Senhor, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que logo após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu para o deserto, para lá ser tentado pelo diabo. E o que nos chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, é que quem conduz Jesus ao deserto é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós podemos entender por meio desta palavra que às vezes a prova que nós estamos passando, ela tem um propósito, porque é diante do deserto que é revelado os nossos pontos fortes e também as nossas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que quem conduz Jesus ao deserto é o Espírito Santo. Portanto, pode ser que o deserto que você esteja passando, você tenha sido conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E lá nós seremos tentados, mas quem nos tenta não é Deus. Quem tenta é o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o homem não pode dizer que é Deus quem traz sobre nós a tentação. Deus, ele pode até nos conduzir ao deserto para sermos tentados, para que aquilo que está no nosso coração seja provado. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a nossa fé seja provada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a tentação, ela não vem de Deus. A tentação, ela vem por meio do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o primeiro ponto da mensagem que me chama a atenção. Louvado seja Deus. Nós sabemos que quando o povo de Israel foi liberto, aleluia, do cativeiro egípcio, Deus poderia ter os levado, aleluia, por um caminho bem mais curto e bem mais fácil. Mas Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tinha um projeto maior. E a nuvem, aleluia, de fogo durante a noite, a coluna de fogo durante a noite, e a nuvem que vinha durante o dia os guiava pelo deserto. Ou seja, quem o guiava aquele povo pelo deserto era o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Deus, ele não tenta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é importante que isso fique claro nesta noite, nesta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ali no deserto, Jesus, ele vai jejuar por 40 dias e 40 noites. Aleluia. E após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, o inimigo, ele se apresenta diante de Jesus para colocar em xeque, aleluia, aquilo que Jesus acabara de ouvir. Louvado seja o nome do Senhor durante o seu batismo. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, nós sabemos que o batismo é algo muito importante, uma campanha de oração é algo muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Tomar a decisão de abrir uma nova igreja é algo importante, uma nova célula de adoração ao Senhor é importante. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as vezes que nós damos um passo na caminhada com Cristo, louvado seja Deus,
nós somos tentados. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que quando Jesus ele foi batizado, aleluia, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, ela vem e senta no ombro. Louvado seja o nome do Senhor. E do céu sai uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem a minha alma tem prazer. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, o inimigo ele chega, louvado seja o nome do Senhor, para colocar em xeque, para colocar uma dúvida no coração de Jesus. E ele fala para Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, ele já coloca uma dúvida na cabeça do Senhor Jesus. E muitas vezes o inimigo ele coloca dúvida sobre o meu e sobre o teu coração. Será que verdadeiramente eu sou um escolhido ou uma escolhida de Deus? Será que verdadeiramente eu sou filho de Deus ou filha de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que aquele que obedece à palavra de Deus, aleluia, é filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que vive de engano, vive de mentira, é filho do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se você tem vivido uma vida em obediência à palavra de Deus, não deixe, aleluia, em temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em arrependimento diante do pecado, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe o inimigo plantar em seu coração essa dúvida acerca da sua comunhão, acerca da sua particularidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o inimigo, aleluia, ele coloca uma dúvida, ele tenta plantar uma dúvida no coração de Jesus. Mas Jesus, ele diz, aleluia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus, ele se coloca na dependência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, na certeza, aleluia, que nós vivemos não apenas do pão que alimentamos, não apenas da água que bebemos, aleluia, mas da palavra que sai da boca de Deus. Palavra esta, louvado seja o nome do Senhor, que fez todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos, aleluia, ter no nosso coração é a palavra de Deus. O que nós precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, buscar ardentemente é o conhecimento pela palavra de Deus, é o obedecer à palavra de Deus, é o arrependimento, aleluia, diante das coisas erradas e colocar a nossa vida o mais enquadrada possível dentro da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, o que me chama a atenção são dois pontos importantes. Só nessa parte o inimigo ele já faz duas tentações. Ele coloca em xeque, em dúvida a filiação, aleluia, a identidade de Jesus. E aqui ele testa também, aleluia, o ponto forte de Jesus e o ponto fraco. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo de ponto forte, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos falando da parte que o inimigo disse: és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pão. Aleluia, ele sabia que Jesus era filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha dúvida, na verdade ele queria plantar uma dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele coloca, louvado seja o nome do Senhor, em jogo. O ponto forte de Jesus. Qual era o ponto forte de Jesus? Jesus era o verbo, Jesus é a palavra, e todas as coisas estavam sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Portanto, Jesus ele poderia ter dado uma ordem àquelas pedras e ter feito com que aquelas pedras fossem transformadas em pão. E ele estava testando, aleluia, o poder de Jesus, que era o seu ponto mais forte. E ali ele estava tentando também a fraqueza de Jesus como homem naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor.
porque Jesus estava vindo de um jejum de 40 dias e 40 noites, e o inimigo sabia que Jesus estava com fome, e ele oferece a Jesus naquele momento exatamente o que Jesus precisava. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo, ele nos conhece de perto, ele testa os nossos pontos fortes, ele testa os nossos pontos fracos, mas eu e você, nós devemos estar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, edificados em Cristo, firmados em Cristo, que é a palavra, para resistir à tentação do diabo que vem sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que o inimigo, ele não desiste de primeira. Ele tentou Jesus, louvado seja o nome do Senhor, não deu certo. A palavra de Deus vai dizer que o inimigo, ele pega Jesus, leva até a cidade santa, ele leva Jesus até o pináculo do templo, louvado seja o nome do Senhor. Ele não respeitou a cidade santa, ele não respeitou o pináculo do templo, e ele diz para Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, lança-te daqui, aleluia, porque está escrito, aleluia, que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que nenhum dos teus pés tropece em pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, o que nos chama a atenção é que Jesus disse assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está a importância de que eu e você tenham conhecimento da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é conhecedor da palavra. Nós vamos entender que, embora pela uma palavra distorcida, mas ele tenta Jesus por meio da própria palavra de Deus. O inimigo é astuto, ele não tem limite. Ele usou a própria palavra de Deus para tentar o nosso mestre, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes ele usa a própria palavra de Deus para tentar a minha e a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu e você tivermos o conhecimento da palavra, é por isso que a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, para não pecar contra Deus. É necessário que eu e você busque o conhecimento da palavra, é necessário que eu e você medite na palavra de Deus de dia e de noite, para guardar e praticar os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Crente que não lê Bíblia é um crente vulnerável. Crente que não conhece a palavra de Deus está vulnerável à tentação do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós devemos buscar ardentemente de dia e de noite o conhecimento da palavra. É por isso que nós devemos buscar, aleluia, com muito amor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o conhecimento da palavra de Deus. E aqui neste momento, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para dois pontos importantes. O inimigo usando a própria palavra de Deus para tentar Jesus, mas Jesus também era conhecedor da palavra e ele rebate, aleluia, com a própria palavra. E aí que está a importância do conhecimento. E outra coisa que o inimigo coloca em xeque aqui, coloca em dúvida aqui, aleluia, é a confiança de Cristo, é a confiança de Jesus em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aqui ele testa a dependência de Jesus de Deus, ele testa a confiança de Jesus em seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus era conhecedor da palavra e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter a resposta, nós precisamos ter o conhecimento, porque sem o conhecimento nós nos tornamos vulneráveis, nos tornamos pessoas fracas. Louvado seja o nome do Senhor, e alvo fácil para o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor.
E a palavra de Deus vai dizer que o inimigo ele ainda não desiste. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega Cristo, ele o transporta para um monte bem alto, e ali ele lhe mostra todos os reinos da terra, todos os reinos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: tudo isso me pertence. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te darei se tu prostrar e adorar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus diz: louvado seja o nome do Senhor, que nós só devemos adorar a Deus, que só a Ele nós devemos prestar culto. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o que chama a atenção é o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ele tentou colocar em dúvida a filiação, a identidade de Jesus, a confiança, o ponto fraco de Jesus. Aleluia, tentou colocar em xeque a confiança de Jesus em Deus, a dependência de Jesus de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, usando a própria palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nos chama a atenção, aleluia, é que o inimigo ele tinha poder para transportar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele transportou Jesus ao penhasco do templo, é certo que com permissão de Deus, porque o seu poder é limitado. Ele transporta Jesus, aleluia, até o monte mais alto para tentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por meio da luxúria, por meio da vaidade, por meio da ganância. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque este é um ponto muito importante, no qual muitas e muitas pessoas tropeçam. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas e muitas pessoas estão juntando tesouro na terra, aleluia, e esquecem de juntar tesouros no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo ele tenta testar a vaidade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele venceu o inimigo. Ele foi tentado, louvado seja o nome do Senhor, mas ele venceu, ele prevaleceu. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus diz: vai-te, Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele vai. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero abrir um ponto. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: sujeitai-vos pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Jesus, ele se sujeitou a Deus uma vez, ele se sujeitou a Deus duas vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Na terceira vez que o inimigo tentou a ele, aleluia, ele diz: vai-te, Satanás. E o Satanás teve que obedecer, teve que ir embora. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que a palavra diz: sujeitai-vos pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós não temos que ter medo do inimigo, ele que tem que ter medo de nós. Sabe por quê? Se nós estivermos em Cristo e a sua palavra estiver em nós, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos fazer muitas coisas, e uma delas é ter poder sobre o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele tem o poder de nos tentar, aleluia, e nós temos, aleluia, a graça e a misericórdia de Deus para nos defender, aleluia. E Deus nos dá estratégia para fugir das tentações do inimigo. Aleluia. Agora deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Se até Jesus foi tentado pelo inimigo, muito mais eu e você seremos tentados. Louvado seja o nome do Senhor. Muito mais eu e você seremos tentados. Não deixe a luxúria, não deixe a vaidade, aleluia. Não deixe que a falta de conhecimento da palavra, nem que a dúvida, nem que a necessidade, nem que o teu ponto forte, aleluia, faça com que você venha se curvar diante do inimigo, mas que você possa ser uma pessoa dependente de Deus. Sujeitando a Deus, aleluia, resistindo às tentações,
Não importa se está no deserto, não importa, louvado seja o nome do Senhor. O deserto é uma escola, o deserto é uma faculdade, aleluia, para mim e para a tua vida. E é lá, aleluia, que o poder de Deus é manifesto, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque após Jesus dizer, vai de Satanás, ele sai, e a palavra de Deus vai dizer que os anjos vêm e servem a Jesus. Ei, cantorebas. Aleluia. Após eu e você resistirmos ao inimigo, após eu e você, aleluia, sujeitarmos a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se preciso for, Deus, Ele manda anjo para cuidar de nossas vidas, Ele nos manda anjo, aleluia, para nos alimentar, para nos proteger, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena, aleluia, rejeitar as investidas do inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, louvado seja o nome do Senhor. É certo que nós temos que enfrentar as dificuldades, é certo que nós temos que passar por tribulações, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o inimigo pela minha e pela tua vida, para que hoje eu e você estivéssemos aqui na presença dEle, aleluia, se sujeitando a Ele, louvado seja o nome do Senhor, e enfrentando o inimigo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus nos deu essa graça, Jesus nos deu essa misericórdia, esse poder, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, nessa parte da mensagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu quero dizer para os irmãos que Jesus, ele enfrentou o inimigo ali no deserto com o homem, porque ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus se colocou na dependência de Deus como homem, louvado seja o nome do Senhor, e é isso que Deus quer de nós. Mas neste momento eu quero fazer um paralelo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, acerca da tentação, aleluia, de Adão e Eva no jardim, e acerca da tentação de Jesus no deserto, louvado seja o nome do Senhor. O que nos chama a atenção, aleluia, que não é o lugar que estamos, aleluia, mas o que faz a diferença em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, é quanto conhecimento temos da palavra, é quanto somos dependentes de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Adão e Eva estava no jardim, uma vida perfeita. Quando dava fome, esticava a mão, pegava uma fruta, comia, se alimentava debaixo da sombra, tudo bonitinho. Mas para ela não estava bom. O inimigo chega, louvado seja o nome do Senhor, para tentar. Aleluia. E Eva, sendo tentada pelo inimigo, ela caiu na tentação. E Eva, sendo tentada, tendo caído na tentação, ela, aleluia, tentou o seu esposo Adão, e ele também caiu na tentação, e fracassaram ali no jardim do Éden, um lugar perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Cristo, louvado seja o nome do Senhor, ele estava no deserto, diante da escassez, passando por necessidade e por privações, louvado seja o nome do Senhor. Como um homem, ele venceu o inimigo para que eu e você estivéssemos aqui. Se Jesus estivesse fracassado como Adão e Eva, louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus tivesse transformado a água em pão, se Jesus tivesse pulado do penhasco do templo, aleluia, se Jesus tivesse aceitado as riquezas e os reinos deste mundo, ele teria fracassado e não haveria salvação para mim e para a tua vida. Portanto, Jesus, ele venceu o inimigo ali, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa.
Não importa se você está no jardim ou se você está no deserto, o mesmo inimigo que tenta no jardim, ele tenta no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. O que cabe a mim e a você é estarmos vigilantes, é estarmos, aleluia, no conhecimento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, para saber se defender diante dos ataques. E se porventura, louvado seja o nome do Senhor, você veio a ceder a alguma tentação do inimigo, nós devemos estar cientes, aleluia, de que a graça de Jesus, aleluia, superabundou aonde abundou o pecado. Não desista da tua caminhada, não desista do teu chamado. O inimigo pode te apontar e dizer que você não é um escolhido, que você não é filho nem filha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele fez o maior sacrifício, ele obedeceu, ele abriu mão, aleluia, da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, se fez homem, morreu e derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que era impossível para o homem tornou-se possível para Deus. Para mim, para você é impossível. A Bíblia diz que não há um justo sequer na terra que nunca peque. Deixa eu te dizer uma coisa: pastores pecam, esposas de pastores também pecam. Não somos super-homens, não somos super-heróis. Louvado seja o nome do Senhor. E não cabe a mim se colocar como santo, como perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque se eu fosse perfeito, eu seria digno de louvor e de adoração. Mas perfeito só um que é Deus, bom só um que é Deus, aleluia, maravilhoso só um que é Deus. Então, por meio da revelação desta palavra, louvado seja o nome do Senhor, eu quero te convidar para que você venha ser uma pessoa mais dependente de Cristo, que você venha ser, aleluia, uma pessoa conhecedora da palavra, com leitura de Bíblia, com estudo da palavra de Deus, para que você possa resistir às tentações do inimigo. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas melhores e maiores para as nossas vidas. Tudo que o inimigo prometeu para Jesus, ele poderia não cumprir, porque ele não tem compromisso com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a terra e a sua plenitude pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem compromisso com a verdade, mas ele é o pai da mentira, é o pai do engano, e veio para roubar, matar e destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você venhamos aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, se sujeitar a Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir da minha frente, da tua frente. Ele vai fugir da tua voz, ele vai fugir da tua presença, para que o nome de Deus seja glorificado, e anjos te servirão, te alimentarão, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não caia nas estratégias do inimigo, não caia, aleluia, nas provocações, nas tentações. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não tenta apenas uma vez, ele tenta 2, 3, 4, 5. Ele tentou Jesus até na hora da morte. Na hora da morte, algumas pessoas diziam: se tu és mesmo filho de Deus, desce daí dessa cruz. Era uma sugestão boa. Se Jesus era o filho de Deus, para descer da cruz, humanamente falando, a sugestão era boa. Mas se Jesus tivesse descido da cruz, eu e você teríamos fracassado, eu e você não teríamos direito à salvação. Mas Jesus, ele venceu a morte, ele se entregou, aleluia, a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele me amava, porque ele te amava. Louvado seja o nome do Senhor, para nos levar de volta para casa. O homem caiu no jardim, Jesus foi levantado no deserto. Louvado seja o nome do Senhor, foi levantado na cruz, está sentado à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, rogando pela minha e pela tua vida. Em
reinando para sempre. Vale a pena obedecer a Deus. Se Jesus tivesse desobedecido, aleluia, ele teria perdido o seu lugar no céu. Não vale a pena desobedecer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos carregar o desejo de obediência em nossas vidas, o desejo de obediência em nossos corações. Mas se pecar, nós sabemos que nós temos um advogado fiel, que é Jesus, que roga pela minha e pela tua vida. O homem perdeu, foi expulso do jardim. Jesus morreu, aleluia, e colocou o jardim dentro de mim, dentro de você, para que nós pudéssemos voltar para casa. Porque o nosso lugar não é aqui, o reino de Jesus não é aqui, louvado seja o nome do Senhor. Iremos reinar com Ele, como noiva dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.